Olá pessoal, aqui é o professor José Luiz, professor de Física do Colégio Carlos Lobo. Nesse momento ímpar pelo qual nosso mundo está passando, é fundamental que nós não desviemos do nosso principal foco, que são os estudos. E é nesse intuito que nós, professores do CL, estamos gravando uma série de videoaulas que tem como principal meta enriquecer o material que vocês já têm à disposição. Bacana? Vejam bem, o grande trunfo da ciência moderna é o fato de que os cientistas ao redor do globo, eles se comunicam, eles cooperam entre si de forma bem eficiente, bem eficaz. E com essa pandemia do Covid-19, as informações elas circulam numa velocidade altíssima. Isso não seria possível se não houvesse uma padronização, se não houvesse uma uniformização dos dados e das informações. Então, quando nós falamos do tamanho do vírus, quando nós falamos de como administrar os medicamentos que estão surgindo para combater o vírus, isso deve seguir um padrão, deve seguir uma uniformidade para que assim nós consigamos combater de forma mais efetiva. E aí, puxando sardinha para o nosso lado, no que tange às ciências exatas, tudo aquilo que pode ser medido, nós vamos denominar de grandeza, ok? No dia a dia, no nosso cotidiano, fazer medições é algo bastante intuitivo. Se eu for querer medir a altura de algum indivíduo, eu vou usar provavelmente uma trena ou uma régua que esteja graduada, por exemplo, em centímetros ou metros. Outra possibilidade é que eu deseje medir uma porção de água, e aí eu vou usar um recipiente que esteja graduado provavelmente em litros. Essas unidades que eu mencionei, centímetros, metros, litros, são unidades de medida que fazem parte do nosso dia a dia. Porém, nem sempre fazer uma medição é tão intuitivo assim. Nós vamos utilizar para isso o que é uma ferramenta matemática, uma ferramenta algébrica que nós chamamos de análise dimensional, e essa análise dimensional ela vai servir para nós definirmos, nós determinarmos qual é a unidade de medida que nós vamos utilizar para aquela medição. Tá ok? Então, como nós vamos proceder para realizar essa análise dimensional? Primeiramente, nós temos que ter em mente que vamos partir de algumas grandezas fundamentais, algumas grandezas base, para conseguir determinar as demais unidades. Se nós pegarmos como exemplo a mecânica, nós conseguimos descrever todas as unidades da mecânica a partir de três grandezas base. São elas a massa, o comprimento e o tempo. Para a massa, sempre que nós tivermos massa numa equação, nós vamos colocar a letra M maiúsculo. Sempre que nós tivermos comprimento, nós vamos colocar a letra L maiúsculo e, para tempo, a letra T maiúsculo. Ok? Dando sequência, nós vamos pegar como exemplo, para ilustrar o que nós estamos dizendo, a segunda lei de Newton, né, bem conhecida, onde nós conseguimos determinar a intensidade de uma força pelo produto entre a massa e a aceleração. Mas qual seria então a unidade que eu usaria para representar a força, uma vez que ela não é uma grandeza base, tá bom? Então, o que eu sei sobre massa e aceleração? Massa, ela já é uma grandeza base, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, pessoal. Vocês percebam que a minha letra F, ela agora está entre colchetes. Esses colchetes, eles vão servir para indicar que nós estamos lidando com a unidade dessa grandeza, ok? Para massa, como eu já mencionei, massa já é uma grandeza de base. Então, aqui, M entre colchetes está me indicando que eu estou trabalhando com a unidade que representa massa. E a aceleração, que não é uma grandeza de base, eu sei que a aceleração, lá naquelas primeiras equações, é dada por ΔV sobre ΔT. Então, nós vamos reescrever a aceleração como uma razão entre a unidade de velocidade e a unidade para o tempo. Ok? Sendo assim, eu também posso reescrever
a minha velocidade como uma razão entre o ΔS e o ΔT. Então agora eu tenho S entre colchetes, unidade de espaço, e eu tenho um T entre colchetes. Bacana? Porém, né, a gente sabe lá da matemática básica que se eu tiver uma divisão entre duas frações, eu posso repetir a primeira fração, né, e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então ficaria S sobre T vezes 1 sobre T. Resultado disso tudo é S sobre T ao quadrado. Ok? Dando continuidade, agora eu vou tirar esses colchetes e vou colocar aquelas letras maiúsculas que nós indicamos no slide passado. Isso porque eu já cheguei nas grandezas fundamentais. Então, a massa vai ser representada pela letra M maiúsculo, o espaço pelo comprimento, que é o L maiúsculo, e o tempo pelo T maiúsculo ao quadrado. E lembrem-se que eu posso retirar esse t ao quadrado do meu denominador e jogar ele para o numerador, apenas invertendo o sinal do meu expoente. Tá certo? Pois bem, definida a forma como nós podemos medir essa grandeza, vem outro problema, a unidade. Eu posso utilizar a unidade que eu bem entender. E assim acontecia na antiguidade. Alguns povos vão utilizar centímetros para comprimento, outros metros, outros polegadas, pés, jardas e daí por diante. Isso acarretava um grande problema para o comércio, para a indústria e para a ciência de forma geral. Foi aí que, por iniciativa da Academia de Ciências Francesa, por volta ali do século XVIII ou XIX, eles decidiram firmar um sistema métrico decimal. Esse sistema métrico decimal determinava quais unidades nós utilizaríamos para cada tipo de grandeza. E a partir dessas unidades básicas, você teria unidades derivadas. Esse sistema métrico decimal evoluiu para o que hoje nós conhecemos como Sistema Internacional de Unidades, vulgo SI, que vocês já ouviram eu falar diversas vezes nas nossas aulas, tá certo? Sendo assim, voltando agora para o nosso slide, sabendo já quais são as grandezas fundamentais que indicam a intensidade da nossa força, nós vamos utilizar o Sistema Internacional de Unidades. No SI são 7 as unidades base. Como, por exemplo, nós temos para aquele comprimento, indicado pela letra L maiúsculo, nós vamos utilizar o metro, representado pelo Mzinho. Para o tempo, nós vamos utilizar o segundo, representado pela letra S minúsculo. E daí por diante, ainda tem corrente elétrica, temperatura termodinâmica e etc. Ok? Só que, lógico, nós não trabalhamos apenas com essas 7 unidades base. A partir das unidades base, nós conseguimos determinar unidades que são derivadas e são bastante. Como exemplo dessas unidades derivadas, nós temos a área, que nós medimos no SI por metro quadrado, representado por m elevado à segunda potência. Outro exemplo, lembra lá da aceleração que nós vimos em força? A aceleração ela é dada por metro por segundo, ou metro por segundo ao quadrado, e daí por diante. Mas e força, professor? Nós chegamos lá que força era dada pelo produto entre massa, comprimento e tudo isso dividido por t ao quadrado, né? Mas e força? Então, vamos ver qual a unidade de força. Nós temos aí uma animação, né, representando a maçã atacando o nosso colega Isaac Newton. Newton conseguiu desenvolver toda a sua genialidade num período conturbado que foi o alastramento da praga no continente europeu. Nesse período, né, ele ficou recluso na sua residência de campo, onde ele
desenvolveu, entre outras coisas, a lei da gravitação universal. Puxando para o sistema internacional, nós sabemos que a massa é dada em quilogramas, o comprimento é dado em metros e o tempo em segundos. Só que lembrando que o segundo está ao quadrado. A unidade derivada dessas três grandezas base vai ser o Newton, logicamente batizada em homenagem ao nosso físico tão importante, certo? Olha ele aí para se fazer presente. Tá bacana, pessoal? Agora, saindo um pouco da mecânica, nós vamos mesclar esse nosso conhecimento de análise dimensional, de sistema de unidades, e vamos levar para um outro tópico que é a eletricidade, certo? Para que nós consigamos definir qual é a unidade a ser trabalhada, nós precisamos também conhecer um pouco do fenômeno que nós estamos estudando. O que é corrente elétrica? Como eu defino corrente elétrica? Corrente elétrica nós definimos como o movimento ordenado de portadores de cargas em função do tempo. Tá ok? Cargas elétricas positivas tendem a procurar pontos de menor potencial, enquanto que cargas elétricas negativas tendem a procurar pontos de maior potencial. Mas, professor, tem alguma coisa que não está encaixando bem, porque o senhor acabou de dizer que cargas elétricas negativas procuram pontos de maior potencial. Mas, na parte superior aqui da ilustração, os elétrons, as cargas negativas, elas estão indo de um polo positivo para um polo negativo. O que está acontecendo? A isso, nós devemos o que chamamos de corrente convencional, certo? Corrente convencional é o movimento dos portadores elétricos negativos, os elétrons, que vão acontecer do polo positivo para o polo negativo. Chamamos isso de corrente convencional. É importante ressaltar aqui, fazermos uma observação que a eletricidade ela já era conhecida dos povos antigos, certo? Os conceitos, as definições, elas foram se adaptando com o passar dos anos. Alguns físicos estudiosos desenvolveram novos conceitos, eles trouxeram novas abordagens para esse estudo, como por exemplo, Benjamin Franklin, que atribuiu aos raios uma natureza elétrica. Alessandro Volta, que foi quem desenvolveu a primeira pilha. Cecília, cadê a pilha, Cecília? Que é isso? Além dele, nós temos Alessandro Volta, que desenvolveu a primeira pilha. E além de Alessandro Volta, outro nome importante é o físico Ampère, que foi o primeiro a utilizar a letrinha I, como nós conhecemos, para o cálculo de corrente elétrica. Tá ok? Bacana. Então, voltando aqui para o nosso slide, nós vamos definir matematicamente a intensidade de corrente elétrica, representada pela letra I, como uma razão entre a quantidade de carga ΔQ, que vai passar por uma seção transversal de área A, isso no intervalo de tempo ΔT. Essa é a definição matemática para a corrente elétrica. Continuando, nós vamos agora aplicar esse conceito em uma questão que apareceu na UES no primeiro semestre do vestibular de 2017. E nós lemos assim: uma corrente elétrica percorre um chuveiro elétrico construído com resistor ôhmico. A corrente elétrica pode ser medida em unidades de. Inicialmente você fica tentado, quando ele fala em resistor ôhmico, a lembrar daquela equação, que é a equação da lei de Ohm, né? Onde a resistência é dada pela razão entre U, que é a diferença de potencial, e I, que é a nossa corrente. Só que aqui nós vamos ter que usar aquela definição passada sobre corrente elétrica. E nela nós temos o seguinte:
I minúsculo, que é a intensidade de corrente elétrica, é dada por uma razão entre a quantidade de carga e o tempo. Essa é a equação matemática para a intensidade de corrente elétrica. A unidade, olha os colchetes aí, ó. A unidade para a intensidade de corrente elétrica, então vai ser a razão entre a unidade aplicada para a quantidade de carga dividido pela unidade para o tempo. Nós já conhecemos que para a quantidade de carga, nós temos o Coulomb, representado pela letra C maiúscula, e para tempo nós temos a unidade do segundo S minúsculo. Pelo Sistema Internacional de Unidades, sabemos que o ampere é a unidade para a corrente elétrica. Só que não é isso que a questão nos pergunta. A questão nos pede como que também nós podemos representar a unidade de intensidade de corrente elétrica e para a gente vai servir como Coulomb por segundo, que é sinônimo, é equivalente ao ampere. Ok? Então, marcando aí, letra C de coração. É isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa é apenas a primeira de uma série de videoaulas. Então, deixo meu agradecimento e até a próxima. Valeu!